tudo bem? Meu nome é Milena Galvani Rodrigues de Almeida, sou licenciada em Ciências Biológicas pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e atualmente mestranda no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências na Unipampa Campus Bagé. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre terrários. Vamos nessa? Então, pessoal, alguém já se perguntou quando surgiram os terrários? Quem os criou? Pois bem, os terrários surgiram no século XIX, durante a Era Vitoriana, na Inglaterra, e foram criados pelo médico e cirurgião inglês Dr. Nathaniel Bagshot Ward, que nasceu em 1791 e viveu aproximadamente 77 anos. Faleceu no ano de 1868. A região onde o Dr. Ward morava e possuía um modesto jardim apresentava uma poluição sufocante da era industrial da Inglaterra. Talvez o motivo de seu jardim e suas samambaias não terem sobrevivido. Por volta do ano de 1829, Ward salvou as pupas de uma mariposa em um frasco selado, considerado por ele um ambiente natural. Não se sabe ao certo o destino da mariposa, pois não consta especificamente na história. O que se sabe é que depois de algum tempo, Ward notou que junto à terra da garrafa havia a raiz de uma samambaia misturada, que brotou e cresceu ali dentro. Instigando sua curiosidade, passou a observar o desenvolvimento e sobrevivência das samambaias nesse ambiente protegido, levando-o a uma das mais importantes descobertas botânicas e econômicas da era vitoriana. Plantas em crescimento e até plantas de expedição sobre vidro não eram uma inovação, mas a observação do Dr. Ward do ambiente hermeticamente fechado, mantido independente das condições atmosféricas circundantes, foi a inovação que mudou para sempre a arte da ciência e da exploração de plantas, levando ao nascimento do primeiro terrário. Em julho de 1833, ele realizou um grande experimento. Enviou a Sydney, na Austrália, 2 caixas personalizadas com samambaias e gramíneas britânicas nativas. Após um período de 6 meses em alto mar, as caixas chegaram ao destino com todas as plantas vivas e prósperas. Sabe-se que Ward testou outras plantas e concluiu que, com um pouco de luz e umidade, estas poderiam viver por anos num ambiente fechado. No ano de 1852, Dr. Ward publicou suas ideias em um livro chamado Sobre o Crescimento de Plantas em Caixas de Vidro. Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho dos tipos de terrário? Pois bem, nós temos terrários abertos, igual conseguimos observar aqui nestes 2 recipientes, certo? E terrários fechados. Os terrários abertos funcionam como um mini jardim, porque eles necessitam de cuidados constantes, desde a manutenção da planta até o equilíbrio de água e sais minerais. Já os terrários fechados, eles são um sistema autossuficiente, porque todo o material que eles necessitam encontram-se dentro deles. Mas vamos falar um pouco mais sobre os terrários fechados? O terrário fechado é como um mini ecossistema, funciona alheio ao que está acontecendo por fora dele, pois possui o necessário para manter o sistema funcionando. Isso inclui a água, que se mostra presente através do ciclo dentro do terrário fechado. Além disso, há o ar interno, que é mantido em equilíbrio pelos processos de fotossíntese e respiração, regulando o oxigênio e gás carbônico. Com o passar do tempo, a água, assim como os gases, podem acabar saindo pelas frestas dos vidros sob forma de umidade ou pode acabar os nutrientes da planta, sendo necessário observar as condições do ambiente e características da terra, podendo ser necessário, então, abrir o terrário para regar ou fazer manutenção da planta, como poda, etc. No entanto, há o caso do David Latimer, que mantém uma planta viva dentro de terrário fechado há mais de 40 anos. Podemos destacar que os terrários fechados eles podem ser utilizados como ferramentas ou estratégias de ensino de diversos conteúdos, como, por exemplo, tipos de solo, fertilidade e permeabilidade do solo, os ciclos biogeoquímicos, ciclos da água, carbono, oxigênio e nitrogênio, e sua importância para a sustentabilidade do terrário e dos ecossistemas terrestres, bem como camada de ozônio, atmosfera terrestre e sua comparação com outros planetas, mudanças climáticas, efeito estufa, fatores bióticos, que
que são seres vivos que habitam o ecossistema, e abióticos, como água, temperatura, rochas, etc., tipos de organismos, produtores, consumidores, decompositores, dentre tantos outros assuntos. Sabe-se que os seres vivos são formados por elementos químicos que transitam entre o meio físico e os organismos, proporcionando de certa forma um equilíbrio no ecossistema. Os terrários, então, são uma representação de um pequeno ecossistema. A sua sustentabilidade depende também dessa interação, que envolve etapas biológicas, físicas e químicas, alternadamente caracterizando os ciclos biogeoquímicos. É importante que o professor trabalhe com os alunos os tipos de clima, plantas e suas adaptações, para proporcionar o entendimento na escolha destas, para então construir um terrário com seus alunos. Pessoal, agora que nós já aprendemos um pouco da história e surgimento dos terrários e as inúmeras observações que podemos fazer os utilizando, vamos aprender o passo a passo de como montar um terrário? Importante destacar alguns pontos para que tenhamos sucesso com o nosso terrário. Primeiro, é preciso analisar as plantas que se adaptam em ambientes úmidos. E, como exemplo, existem as samambaias e gramíneas. As suculentas não são indicadas para os terrários fechados, mas ótimas plantas para terrários abertos. Pode-se utilizar diversos materiais para decoração, como pedras e musgo. Em terrários fechados, as camadas de material não devem ultrapassar 1/3 do recipiente, para que haja espaço para os ciclos biogeoquímicos e desenvolvimento da planta. Porém, esta regra não é necessária para um terrário aberto. A camada de carvão vegetal ou ativado, por ser um material basicamente constituído de carbono e por possuir milhares de pequenos poros em sua estrutura, lhe dá uma grande capacidade de adsorção. Ou seja, as moléculas de gases e líquidos de outras substâncias ficam retidas em sua superfície, o que auxilia na remoção de odores. Já as camadas de areia e rochas irão auxiliar na drenagem do terrário. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E não esqueçam, curtam nossas páginas no Facebook, no Instagram e no YouTube.